O chicote estava no ar, pronto para rasgar a pele dela, quando uma voz fina de criança gritou: "Pare!". O que aconteceu depois deixou todos sem reação. Até a senhora mais cruel da fazenda ficou sem palavras. Essa história real de coragem vai te emocionar do começo ao fim. Mas antes de eu revelar como um menino de apenas 8 anos mudou tudo. Me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias que inspiram, se inscreve agora no canal. Aperta o sininho para receber todas as notificações. Vem comigo descobrir essa história incrível. O som do prato de porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela sala de jantar como um tiro de canhão. Maria congelou, seus dedos ainda estendidos no ar, tremendo. Ela tinha apenas 23 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de uma vida inteira de servidão. Aquele prato era parte do jogo de jantar importado da Inglaterra, o orgulho de Dona Constança, a senhora da fazenda dos Pinheirais. Sua desastrada. A voz de Dona Constança cortou o silêncio como uma navalha. A mulher se levantou da cadeira com tanta força que a madeira rangeu. Seus olhos azuis brilhavam com uma fúria desproporcional ao acidente. Você sabe quanto custou esse jogo? Sabe quanto meu marido pagou para trazer isso da Europa? Maria se ajoelhou imediatamente, juntando os cacos com as mãos trêmulas. Me perdoe, sinhá. Foi sem querer. Minha mão escorregou, eu juro que... Silêncio. Dona Constança bateu o leque fechado na mesa. Não quero ouvir suas desculpas patéticas. Sebastião. Ela chamou o feitor. Sebastião. O homem apareceu em segundos, como se estivesse esperando do lado de fora. Sebastião era um homem grande, de ombros largos e expressão permanentemente carrancuda. Ele carregava sempre um chicote enrolado no cinto, como quem carrega uma joia preciosa. Sim, sinhá. Leve essa incompetente para o tronco. 20 chibatadas. Quero que todas as outras vejam o que acontece com quem destrói minha propriedade. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. 20 chibatadas. Muitos não sobreviviam a 10. Ela já havia visto as costas de outros escravos depois do castigo, a pele rasgada como tecido velho, o sangue escorrendo, as marcas que nunca cicatrizavam completamente. Sinhá, por favor, ela implorou, lágrimas começando a escorrer. Eu trabalho dobrado, eu limpo tudo de novo. Mas por favor, não o chicote. Mas Dona Constança já havia se virado, voltando para sua cadeira como se o assunto estivesse encerrado. Sebastião puxou Maria pelo braço com força desnecessária, arrastando-a para fora da casa grande. O sol estava forte no meio da tarde. O tronco ficava no centro do terreiro, onde todos pudessem ver. Era um poste de madeira grossa, manchado com o sangue de inúmeras vítimas anteriores. Outros escravos começaram a se reunir, chamados pelo sino que anunciava um castigo público. Era obrigatório assistir. Dona Constança acreditava que o medo era a melhor forma de manter a ordem. Maria foi amarrada ao tronco, seus pulsos presos por cordas ásperas que já cortavam sua pele. Suas costas foram expostas, a camisa rasgada para facilitar o trabalho do chicote. Ela fechou os olhos e rezou, pedindo força para não gritar, para não dar a eles a satisfação de ver sua dor. Sebastião desenrolou o chicote lentamente, saboreando o momento. Ele adorava seu trabalho. Alguém quer contar? Ele perguntou para a multidão de escravos forçados a assistir. Ninguém respondeu. O silêncio era pesado como chumbo. Então vou começar, disse Sebastião, erguendo o braço. O chicote cortou o ar com um assobio sinistro. Mas antes que pudesse tocar a pele de Maria, uma voz aguda e infantil gritou: "Pare!". Todos se viraram. Sebastião baixou o braço, confuso. Caminhando em direção ao terreiro, com passos rápidos e determinados, vinha Miguel, o filho único de Dona Constança e do coronel Augusto. O menino tinha apenas 8 anos, cabelos loiros como a mãe e olhos castanhos como o pai. Usava roupas finas, um pequeno terno que o fazia parecer um adulto em miniatura. "Menino Miguel, volte para casa", disse Sebastião, tentando manter a autoridade na voz, mas já hesitante.
Ninguém contrariava o filho dos patrões. Isso não é lugar para o Senhor. Eu disse para parar. Miguel repetiu, agora parado ao lado do tronco, olhando fixamente para Sebastião. Seus olhos infantis brilhavam com uma determinação estranha para alguém tão jovem. Solte ela. Um murmúrio percorreu a multidão de escravos. Nunca haviam visto nada assim. Sebastião olhou em direção à casa grande, procurando orientação, mas não havia ninguém na varanda. Seu Miguel, a sinhá deu ordem. 20 chibatadas. Eu tenho que obedecer. Não tem não, disse Miguel, cruzando os bracinhos no peito. Meu pai disse que quando ele não está, eu sou o homem da casa. E eu estou dizendo que você não vai bater nela. Sebastião começou a suar. O coronel Augusto estava viajando a negócios, não voltaria por mais 3 dias. Era verdade que ele havia dito aquilo ao filho, mas certamente não esperava que o menino levasse a sério. Miguel, seu pai não quis dizer que. Ele disse ou não disse? O menino interrompeu. Disse, mas. Então eu sou o homem da casa. E você tem que me obedecer. Solte ela. Agora. Sebastião olhou para o chicote em suas mãos, depois para o menino, depois para Maria amarrada ao tronco. Ele estava preso entre a ordem da sinhá e o comando do filho dos patrões. E pior, ele sabia que se desobedecesse o menino e o coronel descobrisse, seria ele quem terminaria amarrado no tronco. Menino Miguel, a sinhá vai ficar muito brava, ele tentou argumentar. Deixa ela ficar brava comigo então, respondeu Miguel com uma coragem impressionante para alguém de sua idade. Você vai soltar ela ou tenho que chamar os outros homens para fazer isso? Foi uma ameaça vazia. O menino não tinha autoridade real para dar ordens aos trabalhadores livres da fazenda. Mas Sebastião não queria arriscar. Com um suspiro derrotado, ele acenou para outro trabalhador. Desamarra ela. Maria mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Suas pernas quase cederam quando as cordas foram soltas. Ela se virou, ainda tremendo, e olhou para o menino que havia salvado sua pele, literalmente. Obrigada, senhorzinho, ela sussurrou, a voz quebrada. Miguel não respondeu. Simplesmente acenou com a cabeça e se virou para voltar à casa. Mas antes de dar 3 passos, a voz de Dona Constança trovejou do alto da varanda, Miguel Augusto Ferreira. O menino parou, mas não se virou. Sua mãe descia as escadas como uma tempestade, o rosto vermelho de fúria. Dona Constança agarrou o braço do filho com força suficiente para deixar marcas. O que você pensa que está fazendo? Ela sibilou, arrastando-o para longe do terreiro, mas ainda ao alcance dos ouvidos de todos. Eu dei uma ordem. Sebastião tinha ordens. Miguel finalmente olhou para a mãe, e em seus olhos havia algo que ela não esperava ver. Desapontamento. A senhora vai bater nela porque ela derrubou um prato? Ele perguntou, com uma simplicidade que tornava a pergunta ainda mais poderosa. Foi um acidente, mãe. Ela não fez de propósito. Não importa se foi de propósito ou não. Dona Constança estava perdendo o controle, algo raro para ela que sempre se orgulhava de sua compostura. Ela precisa aprender. Todos eles precisam aprender que há consequências. Consequências, Miguel repetiu a palavra, como se estivesse testando seu peso. Quando eu quebrei a janela do escritório do pai mês passado jogando bola, qual foi minha consequência? Dona Constança ficou muda por um momento. Isso é diferente. Você é uma criança. Foi um acidente durante uma brincadeira. E ela não é uma pessoa? Ela não pode ter acidentes também. A pergunta pairou no ar como um fantasma inconveniente. Dona Constança soltou o braço do filho, dando um passo atrás. Por um momento, apenas por um momento, algo parecido com dúvida atravessou seu rosto. Mas então a máscara voltou, dura como pedra. Você não entende como as coisas funcionam, ela disse, a voz mais controlada agora, mas ainda fria. Você é jovem demais. Quando crescer, vai compreender que para manter a ordem, para manter todos seguros e produtivos, precisamos de disciplina. Regras. Consequências.
Bater em alguém por quebrar um prato é segurança? Miguel perguntou. Sua voz não tinha desafio, apenas confusão genuína. Maria sempre foi gentil comigo. Ela me dá biscoitos quando a senhora não está vendo. Ela me contou histórias quando eu estava doente. E a senhora quer rasgar as costas dela com um chicote por causa de um prato. Dona Constança não tinha resposta para aquilo. Ou melhor, tinha muitas respostas, todas elas enraizadas em uma visão de mundo que ela herdara, que nunca questionara, que simplesmente aceitara como verdade. Mas explicar isso para seu filho de 8 anos, que a olhava com aqueles olhos inocentes cheios de incompreensão, era mais difícil do que ela imaginara. Vá para seu quarto, ela disse finalmente. Vamos discutir isso quando seu pai voltar. Não, disse Miguel, e a palavra saiu tão firme que surpreendeu até ele mesmo. Eu não vou deixar a senhora bater nela. O pai disse que eu sou o homem da casa quando ele não está. E um homem protege as pessoas que trabalham para ele. Foi isso que ele me ensinou. Dona Constança percebeu que estava perdendo aquela batalha. Não por falta de autoridade, mas porque seu filho estava usando as próprias palavras e ensinamentos do marido contra ela. O coronel Augusto sempre enfatizava responsabilidade, proteção, liderança. Como ela poderia punir o filho por tentar aplicar esses princípios, mesmo que de forma inconveniente? Maria, ela chamou, sem olhar para a escrava. Volte para seu trabalho. Mas você vai trabalhar dobrado pelos próximos 2 meses para compensar o prato. Entendeu? Sim, Maria respondeu rapidamente, quase tropeçando em sua pressa de voltar para Casagrande antes que a senhora mudasse de ideia. Dona Constança então se ajoelhou na frente do filho, ficando na altura de seus olhos. Miguel, você me desafiou na frente de todos. Você minou minha autoridade. Isso não pode acontecer novamente. Nunca. Está claro. Miguel assentiu, mas não baixou os olhos. Está claro, mãe. Mas também está claro que bater em pessoas por acidentes está errado. O padre disse na igreja que devemos tratar os outros como queremos ser tratados. A senhora quer ser chicoteada quando quebra alguma coisa. A mulher se levantou bruscamente, incapaz de responder. Ela se virou e voltou para casa, deixando o filho sozinho no terreiro. Mais tarde naquela noite, Miguel desceu sorrateiramente para a cozinha. Ele sabia que Maria estaria lá, era sempre a última a dormir, limpando e preparando as coisas para o dia seguinte. A encontrou sentada num banco, com as mãos enterradas no rosto, chorando em silêncio. Maria! Ele chamou baixinho. Ela pulou, limpando rapidamente as lágrimas. Senhorzinho Miguel, o senhor não devia estar aqui. Se assim há descobrir. Ela não vai descobrir. Todos já dormiram. Ele se aproximou, tímido de repente. De dia, no terreiro, sua coragem havia sido alimentada pela adrenalina e pela indignação. Agora, na quietude da cozinha, ele era apenas um menino de 8 anos que não sabia bem o que dizer. Maria olhou para aquele menino que havia salvado sua vida, e seu coração se encheu de uma emoção que ela não conseguia nomear. Por que o senhor fez aquilo? Ela perguntou suavemente. O senhor sabe que agora a sinhá está brava com o senhor. O senhor vai ter problemas quando seu pai voltar. Miguel deu de ombros, um gesto surpreendentemente maduro. Talvez. Mas estava errado. E meu pai sempre diz que homens de verdade fazem o que é certo, mesmo quando é difícil. O senhorzinho é muito jovem para entender essas coisas, Maria disse, mas havia admiração em sua voz. A maioria das pessoas nunca aprende isso, mesmo quando fica velha. Por que minha mãe é tão má com vocês? Miguel perguntou, a pergunta saindo antes que ele pudesse pensar se era apropriada ou não. Vocês trabalham tanto. Fazem tudo para nós. E ela age como se vocês fossem, não sei, menos importantes. Maria escolheu suas palavras cuidadosamente. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. Dizer a verdade errada para o filho dos patrões poderia custar-lhe muito mais do que 20 chibatadas. Sua mãe foi criada de um jeito, senhorzinho. Ela aprendeu que o mundo funciona de uma certa forma.
E é difícil para as pessoas mudarem o que aprenderam quando eram crianças. Mas está errado, Miguel insistiu. Eu sei que está errado. Quando eu quebro alguma coisa, ninguém me bate. Quando os primos vêm visitar e fazem bagunça, ninguém fala em chicote. Por que é diferente para vocês? Era uma pergunta que Maria não podia responder honestamente, não sem colocar a si mesma em perigo. Então ela fez algo diferente. Estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto do menino, um gesto maternal que raramente podia permitir-se fazer. Sinhozinho Miguel tem um coração bom, ela disse suavemente. E isso é raro. Muito raro. Não deixe ninguém mudar isso no Senhor. Quando crescer, quando for o verdadeiro senhor dessa fazenda, lembre-se do que sentiu hoje. Da vontade de proteger alguém mais fraco. Isso é mais importante do que qualquer prato de porcelana que existe no mundo. Miguel sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas piscou para afastá-las. Homens não choravam, era o que sempre lhe diziam. Mas naquele momento, na cozinha iluminada apenas por uma vela, ele permitiu-se ser apenas uma criança confusa tentando entender um mundo que não fazia sentido. 3 dias depois, o coronel Augusto Ferreira voltou de sua viagem. Era um homem alto e imponente, com bigode grosso e mãos calejadas de quem construíra um império do nada. Ele mal havia descido da carruagem quando Dona Constança o interceptou, levando-o imediatamente para o escritório. Miguel, que brincava no jardim, viu a expressão séria da mãe e soube que sua hora havia chegado. Ele seria chamado, confrontado, possivelmente punido. Mas estranhamente, não sentia medo. Sentia apenas a certeza tranquila de que havia feito a coisa certa. Dentro do escritório, Dona Constança relatou os eventos com sua própria perspectiva. Como uma escrava negligente havia quebrado uma peça valiosa. Como ela, sabiamente, ordenara uma punição apropriada. E como seu próprio filho, influenciado sabe-se lá por quê, havia desafiado sua autoridade na frente de todos os escravos da fazenda. Ele me humilhou, Augusto, ela concluiu, a voz tremendo com emoção contida. Na frente de todos. Como posso manter a ordem se até uma criança pode anular minhas decisões? O coronel Augusto ouviu tudo em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de mogno. Quando a esposa terminou, ele ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela para o terreiro onde o tronco ainda estava, testemunha silenciosa de tantos sofrimentos. Mande chamar Miguel, ele disse finalmente. O menino entrou no escritório minutos depois, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Seu pai estava sentado atrás da mesa, sua mãe de pé ao lado, os braços cruzados. Era como estar diante de um tribunal. Miguel, seu pai começou, a voz grave e séria. Sua mãe me contou o que aconteceu. Agora eu quero ouvir sua versão. Miguel respirou fundo. Eu disse para o Sebastião não bater na Maria. Ele ia dar 20 chibatadas nela porque ela deixou cair um prato. Mas foi um acidente, pai. Ela não quis quebrar. E 20 chibatadas, algumas pessoas morrem com menos do que isso. Não parecia justo. Justo, o coronel repetiu a palavra, saboreando-a. E quem é você para decidir o que é justo nesta fazenda? O senhor, Miguel respondeu, encontrando os olhos do pai. O senhor disse que quando não está aqui, eu sou o homem da casa. O senhor disse que um homem protege as pessoas sob sua responsabilidade. O senhor disse que um líder precisa ser justo, mesmo quando é difícil. Eu estava tentando ser o que o senhor me ensinou a ser. Dona Constança soltou um som de exasperação. Viu? Ele usou suas próprias palavras contra você, Augusto. Essa criança precisa aprender seu lugar. Mas o coronel levantou a mão, pedindo silêncio. Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou na frente do filho, ficando na mesma altura. Miguel, olhe para mim. Você tem 8 anos. O que você fez foi complicado. Você desafiou a autoridade de sua mãe. Isso é sério. O menino baixou a cabeça, sentindo finalmente o peso de suas ações. Eu sei, pai. Me desculpe. Mas, o coronel continuou, e havia algo diferente em sua voz agora,
você também mostrou coragem e compaixão. Duas qualidades que fazem um verdadeiro líder. Ele colocou as mãos nos ombros do filho. Você estava certo sobre uma coisa. 20 chibatadas por um prato quebrado é excessivo. Dona Constança ofegou. Augusto. O homem se levantou, voltando-se para a esposa. Constança, precisamos conversar sobre como administramos esta fazenda. As punições precisam ser proporcionais às ofensas. Caso contrário, não estamos mantendo ordem. Estamos apenas espalhando terror. E o terror não gera lealdade ou produtividade. Gera apenas ressentimento e medo. Você está me dizendo que nosso filho de 8 anos entende melhor de administração de fazenda do que eu. A voz de Dona Constança estava perigosamente baixa. Estou dizendo que às vezes, os olhos de uma criança veem as coisas com mais clareza do que os nossos, respondeu o coronel. Porque eles ainda não aprenderam a justificar a crueldade como necessidade. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas, para a fazenda dos Pinheirais. O coronel Augusto, influenciado pela intervenção de seu filho, começou a questionar práticas que sempre considerará normais. Não foi uma transformação repentina ou dramática. Foi um processo lento, quase imperceptível a princípio. As punições físicas diminuíram drasticamente. O tronco no centro do terreiro, que antes via uso semanal, passou semanas, depois meses, sem ser utilizado. Quando havia transgressões, o coronel optava por outras formas de disciplina. Trabalho extra, redução temporária de rações, confinamento. Ainda eram punições, ainda refletiam o sistema cruel em que viviam, mas eram menos brutais do que o chicote. Dona Constança resistiu no início. Teve discussões acaloradas com o marido, argumentando que ele estava perdendo o controle, que os escravos se tornariam insubordinados, que a fazenda se tornaria uma bagunça. Mas o coronel era teimoso quando queria, e ele viu nos números que sua esposa estava errada. A produtividade não caiu. Na verdade, aumentou ligeiramente. Menos tempo gasto recuperando-se de chicotadas significava mais tempo trabalhando nos campos. Miguel observava tudo com os olhos atentos de alguém aprendendo lições que nenhum livro poderia ensinar. Ele via como pequenas bondades geravam lealdade. Como Maria trabalhava mais diligentemente agora, não por medo, mas por algo parecido com gratidão. Como outros escravos começaram a olhar para seu pai com algo além de terror, talvez um respeito relutante. Mas Miguel também aprendia sobre os limites da compaixão dentro de um sistema fundamentalmente cruel. Porque por mais que as coisas melhorassem na fazenda dos Pinheirais, seus habitantes ainda eram propriedade. Ainda não tinham liberdade. Ainda viviam sob o capricho de outros seres humanos. Uma tarde, Miguel encontrou Maria no jardim, cuidando das flores que Dona Constança tanto amava. Maria, ele perguntou, sentando-se na grama perto dela, você é feliz aqui? A mulher parou o que estava fazendo, surpresa pela pergunta. Ela tinha agora 24 anos, mas parecia mais velha. O trabalho árduo envelhecia as pessoas rapidamente. Feliz, ela repetiu, como se a palavra fosse estranha em sua boca. Eu não sei se alguém como eu pode ser feliz, senhorzinho. Mas eu estou grata. As coisas melhoraram desde aquele dia. Menos medo. Menos dor. Mas você é livre? Miguel perguntou. Ele estava começando a entender que havia uma diferença entre não ser constantemente ameaçado e verdadeiramente livre. Não, senhorzinho. Não sou livre. Você quer ser? Maria olhou ao redor nervosamente, verificando se alguém poderia ouvi-los. Todo mundo quer ser livre, senhorzinho. Mas desejar uma coisa e conseguir são duas coisas muito diferentes. Miguel assentiu, digerindo essa informação. Quando eu crescer e esta fazenda for minha, eu vou libertar todos vocês, ele declarou com a confiança absoluta da infância. Maria sorriu tristemente. Isso seria bonito, senhorzinho. Mas o mundo não é tão simples. Existem leis, expectativas, pressões. Quando o senhor crescer,
vai entender. Não, Miguel disse, teimoso. Eu não vou deixar o mundo me mudar. Eu vou mudar o mundo. Era uma promessa impossível, feita por um menino que não entendia completamente contra o que estava se prometendo lutar. Mas Maria, mesmo sabendo disso, sentiu uma pontada de esperança. Porque se houvesse mais crianças como Miguel, crianças que questionavam em vez de simplesmente aceitar, talvez o mundo pudesse mudar afinal. 2 anos passaram. Miguel agora tinha 10 anos, mais alto, mais sério, mas ainda carregando aquele coração que se recusava a aceitar crueldade como normal. A fazenda dos Pinheirais prosperava sob a administração mais branda do coronel Augusto. Outros fazendeiros comentavam, alguns com aprovação, outros com desdém, sobre os métodos modernos de Ferreira. Mas então veio o teste. Uma noite, 3 escravos fugiram. Simplesmente desapareceram nas sombras, levando apenas o que podiam carregar. Entre eles estava Tomás, um homem de 40 anos que sempre fora exemplar em seu trabalho. Sua fuga chocou a todos. Quando o coronel descobriu pela manhã, sua reação foi de fúria contida. Como podem ser tão ingratos? Ele trovejou no café da manhã. Depois de tudo que fiz, das condições que ofereci, eles fogem como ladrões na noite. Miguel, que estava comendo em silêncio, finalmente falou. Pai, eles fugiram porque querem ser livres. Não importa o quão gentil você seja, eles ainda são prisioneiros. E prisioneiros sempre vão querer fugir. A mesa ficou em silêncio. Dona Constança deixou cair o garfo. O coronel olhou para o filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você está defendendo fugitivos? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Não estou defendendo. Estou explicando, Miguel respondeu, mantendo a voz calma. O senhor ficaria numa fazenda, mesmo sendo tratado bem, se soubesse que nunca poderia sair? Que seus filhos seriam propriedade de outra pessoa? Que você trabalharia até morrer e nunca veria um centavo pelo seu esforço? O coronel se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você é muito jovem para entender essas coisas. A economia desta região, desta província, deste país inteiro depende deste sistema. Eu não criei isso. Eu apenas vivo dentro dele. Mas o senhor poderia mudar, Miguel disse, também se levantando. Ele ainda era muito menor que o pai, tinha que olhar para cima para encontrar seus olhos. O senhor sempre me ensinou que um homem bom não usa é assim que as coisas são como desculpa para não fazer o que é certo. Foi um golpe certeiro. O coronel Augusto abriu a boca, fechou, abriu novamente. Ele queria argumentar, explicar as complexidades econômicas, as realidades políticas, as pressões sociais. Mas seu filho de 10 anos havia destilado tudo isso em uma verdade simples e devastadora. Ele estava usando a conveniência como desculpa para a crueldade. Saia da mesa, ele disse finalmente, a voz cansada. Vá para seu quarto. Miguel obedeceu, mas antes de sair da sala, virou-se. Pai, o senhor é um homem bom. Eu sei disso. Mas homens bons vivendo em um sistema ruim ainda fazem coisas ruins. E um dia, tudo isso vai acabar. Quando acabar, eu espero que estejamos do lado certo da história. Depois que o filho saiu, o coronel Augusto voltou a se sentar pesadamente. Dona Constança o observava com expressão indecifrada. Você criou um revolucionário, ela disse, e não estava claro se era uma acusação ou uma observação. Não, ele respondeu, olhando para a porta por onde Miguel havia saído. Eu criei um menino com consciência. O mundo é que decidiu que isso é revolucionário. Os anos continuaram passando. Miguel cresceu, estudou, viajou. Viu o mundo além da fazenda dos Pinheirais e retornou com convicções ainda mais fortes. Testemunhou o movimento abolicionista ganhar força, viu as leis mudarem lentamente, viu o sistema que definirá a vida de tantas pessoas começar a rachar. Maria permaneceu na fazenda, agora com mais de 30 anos. Ela havia se casado com outro escravo, teve 2 filhos. As crianças cresciam numa versão ligeiramente melhor do inferno que seus pais haviam conhecido. Menos chicotes,
mas ainda sem liberdade. Menos terror absoluto, mas ainda sem escolha. Quando Miguel completou 18 anos, seu pai o chamou para uma conversa séria. Você vai assumir mais responsabilidades agora, o coronel disse. Ele estava mais velho, mais cansado, o peso de décadas de contradições morais finalmente cobrando seu preço. É hora de você aprender a administrar esta fazenda. Eu vou, pai, Miguel respondeu. Mas vou fazer do meu jeito. Seu jeito pode quebrar tudo que construímos. Talvez. Ou talvez construa algo melhor. Nos anos seguintes, Miguel lentamente começou a implementar mudanças. Estabeleceu um sistema onde os escravos podiam comprar sua própria liberdade através de trabalho extra, algo não comum mas também não inédito. Criou condições onde famílias não seriam separadas. Garantiu educação básica para as crianças nascidas na fazenda, um ato quase revolucionário. Não era perfeito. Ainda era escravidão, ainda era injusto, ainda era um sistema que tratava seres humanos como propriedade. Mas era melhor. E às vezes, melhor é tudo que conseguimos fazer enquanto lutamos pelo ideal. Maria foi uma das primeiras a conseguir comprar sua liberdade. Levou 3 anos de trabalho exaustivo, de economizar cada centavo permitido, de negociar e planejar. No dia em que recebeu seus papéis de alforria, ela chorou. Não lágrimas de alegria pura, porque a liberdade vinha tarde demais para apagar décadas de sofrimento. Mas lágrimas de alívio. De finalmente poder respirar sem a corrente invisível ao redor do pescoço. Obrigada, Sr. Miguel, ela disse, segurando os papéis contra o peito como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Não me agradeça, Miguel respondeu, agora um homem de 22 anos. Você comprou isso com seu próprio suor e sangue. Esses papéis são seus por direito, não por generosidade minha. Mas começou com o senhor, Maria insistiu. Começou com aquele menino de 8 anos que não aceitou ver alguém apanhar por quebrar um prato. Se aquele dia não tivesse acontecido, talvez nada disso estivesse acontecendo agora. Miguel pensou sobre aquele dia, já tão distante mas ainda vívido em sua memória. A voz de sua mãe ordenando o castigo. O chicote de Sebastião pronto para cortar a pele de Maria. E sua própria voz, aguda e infantil, gritando pare. Às vezes me pergunto, ele disse pensativo, se eu teria tido aquela coragem se soubesse todas as complicações que viriam depois. As brigas com minha mãe. As discussões com meu pai. A reputação de ser o filho estranho dos Ferreira, aquele que tinha ideias perigosas. E teria? Maria perguntou. Miguel sorriu. Sim. 1000 vezes sim. Porque naquele momento, eu vi algo além de uma escrava quebrando um prato. Vi uma pessoa. Uma pessoa que merecia não ser torturada por um acidente. E uma vez que você vê isso, realmente vê, não consegue mais fingir que não viu. Maria assentiu, entendendo. Ela olhou pela janela para o terreiro, onde o tronco ainda estava, mas coberto de plantas trepadeiras, não mais usado. O senhor acha que vai viver para ver o fim disso? O fim de tudo isso? Eu acho, Miguel disse com convicção. As coisas estão mudando. Devagar, dolorosamente devagar, mas mudando. Leis estão sendo discutidas. O mundo está vendo este sistema pelo que realmente é. Uma abominação. E quando acabar, quando finalmente acabar, espero poder olhar meus futuros filhos nos olhos e dizer que tentei fazer a diferença. 5 anos depois, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. A escravidão foi abolida no Brasil. Miguel, agora com 27 anos e administrando completamente a fazenda dos Pinheirais após a morte de seu pai, reuniu todos os trabalhadores que ainda permaneciam em condição de escravidão. Vocês são livres, ele anunciou, lágrimas escorrendo sem vergonha pelo seu rosto. Não por generosidade minha, mas por direito. Vocês sempre foram livres em essência. A lei finalmente alcançou o que o coração sempre soube. Quem quiser ficar e trabalhar aqui, será pago um salário justo. Quem quiser ir, vai com minha bênção e ajuda para começar uma nova vida. Muitos foram embora,
ansiosos para experimentar uma liberdade que nunca haviam conhecido. Mas alguns ficaram, incluindo Maria e sua família. Não por não terem opção, mas porque escolheram ficar. E escolha, verdadeira escolha, faz toda a diferença. Anos mais tarde, quando Miguel era um homem idoso e Maria uma anciã, eles se sentaram juntos na varanda da fazenda, observando o pôr do sol. As gerações mais jovens corriam pelo jardim, crianças de todas as cores brincando juntas, livres. Você se lembra daquele dia? Maria perguntou, sua voz fraca mas clara. Todos os dias, Miguel respondeu. Foi o dia em que aprendi que coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo quando você tem medo. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando todos dizem que você está errado. Aquele menino salvou mais do que minha pele naquele dia, Maria disse suavemente. Ele salvou sua própria alma. E plantou uma semente que cresceu em algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Miguel pegou a mão de Maria, essas duas pessoas que o destino havia entrelaçado de maneira tão improvável. Um menino de 8 anos e uma escrava de 23. E um momento de coragem que mudou tudo. Nós fizemos a diferença, ele disse. Não tão grande quanto queríamos. Não tão rápido quanto deveria. Mas fizemos. Sim, Maria concordou, sorrindo. Fizemos. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda dos Pinheirais, pintando o céu de laranja e rosa, duas vidas que começaram em lados opostos de um sistema cruel terminavam como testemunhas de sua queda. Não foi uma vitória perfeita. Muitos sofreram. Muitos morreram antes de ver a liberdade. Muitas injustiças nunca foram reparadas. Mas naquele dia distante, quando uma voz infantil gritou pare, e um chicote nunca tocou a pele que deveria ter tocado, algo mudou. Uma pequena rachadura apareceu na fundação de um sistema que parecia inabalável. E das rachaduras pequenas crescem as quedas grandes. A história de Miguel e Maria se tornou lenda na região. Foi contada e recontada, embelezada e mitificada. Mas a verdade essencial permaneceu. Um momento de coragem, por menor que seja, pode ecoar através dos anos e mudar vidas de maneiras que nunca poderíamos prever. E talvez essa seja a lição mais importante. Que cada um de nós, não importa quão jovens ou impotentes nos sintamos, tem dentro de si a capacidade de dizer não à injustiça. De se levantar quando seria mais fácil sentar. De gritar pare, quando todos ao redor permanecem em silêncio. Porque mudanças monumentais começam com gestos pequenos. E às vezes, tudo o que é preciso para mudar o mundo é uma criança corajosa o suficiente para fazer a pergunta que todos os adultos aprenderam a não fazer. Por quê? Porque tem que ser assim. A resposta, como Miguel descobriu, é simples e devastadora. Não tem que ser assim. Nunca teve. Foi apenas mais fácil para aqueles no poder fingir que sim. E uma vez que você vê essa verdade, realmente vê, não há como voltar atrás. Você se torna parte da mudança, quer queira quer não. E se você tiver sorte, muita sorte, viverá para ver os frutos da semente que plantou naquele momento de coragem irracional e absolutamente necessária. O chicote que nunca caiu. A voz que se recusou a silenciar. E um mundo que, lentamente, dolorosamente, aprendeu que crueldade nunca foi necessidade. Foi apenas escolha. E podemos sempre escolher diferente.